Estamos voltando para o Super Sabadão, né? Desde já nós agradecemos a você, a Supernet, nossa parceira, que está aí levando a gente até você. Nós temos agora um convidado mais que especial, né? Nosso deputado Souza, né? Souza, seja bem-vindo. Nós agradecemos a sua presença, estar aqui nesse sábado, nessa manhã, para ser entrevistado, para falar um pouco sobre a sua carreira política, né? Desde vereador, você foi 2 vezes vereador, vice-prefeito, prefeito e hoje você é deputado. O senhor começou na política como vereador, na época foi o mais bem votado como vereador, não é isso? E hoje é deputado. Como se deu a sua trajetória política? Bom dia a todos que assistem o Super Sabadão, né? Isso. Eu quero aqui dizer da alegria de... Já tinha em outro momento dito à Caixa que viria participar do programa, e é uma agenda muito corrida, mas quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com todos os que assistem o programa. Comecei minha vida pública aos 21 anos, como vereador. Fui o vereador mais votado e, naquela época, procurei desenvolver um trabalho. Meu lema era: esse jovem é capaz. Queria mostrar que a juventude ela tem um potencial de transformar, de ideias. E depois passei a ser vice-prefeito 2 vezes e depois prefeito 2 vezes. Graças ao nosso trabalho, ao trabalho que construímos junto à sociedade, nós conseguimos, graças às ações da administração, nos projetarmos para a campanha de deputado estadual. De forma que temos hoje a responsabilidade de defender toda essa região, a região da Costa Branca, uma região que, quando prefeito, eu tive a oportunidade de criar o Polo Costa Branca, juntamente com os demais prefeitos, para chamar a atenção do Estado. Antes o Estado só divulgava o turismo como Natal, e a partir desse trabalho conjunto começou a se divulgar os polos turísticos. Hoje, se você vir toda a propaganda institucional da Secretaria de Turismo do Estado, ele divulga os 5 polos turísticos, onde entre esses polos está o Polo Costa Branca. Então nós temos a responsabilidade de defender toda essa região, mas com a consciência de que somos deputado estadual e temos a responsabilidade com todos os municípios do Estado. Carlos Gino, alguma pergunta? Só cumprimentando os telespectadores, você, Eric Souza, pela oportunidade de conversar com o internauta, conversar com o Areia Branquense, que nos acompanha todos os sábados com essa programação diferenciada, o Super Sabadão, daqui a pouco chega lá em Santos com o jornal. E conversando agora sobre Souza, hoje deputado estadual. Deputado, como você avalia esse cenário político do Estado, em que faltam investimentos na área da segurança pública, da saúde, e dessa situação que vem se alongando aí por muito tempo, em que o desemprego só cresce no Estado? Recentemente a Alpargatas fechou suas portas em uma das unidades aqui no Estado. Como que você tem atuado nesse sentido de melhorar a vida das pessoas com relação aos serviços públicos e a geração de emprego? Primeiramente, é interessante que nós saibamos que o Estado, como você disse, tem uma capacidade de investimento muito pequena hoje. O Estado hoje se esforça para pagar o salário do servidor que está em atraso. Em termos de investimento, o Estado está se voltando apenas para o financiamento junto ao Banco Mundial, que antes era o RN Sustentável e hoje o Governo Cidadão. Eu tenho procurado como deputado, onde eu sei que a fonte principal de recursos é o RN Sustentável, colocar determinados pleitos para serem financiados através de recursos do RN Sustentável. Nós temos agora, nos próximos dias, nós vamos ter a abertura da licitação da Estrada da Castanha, que é uma estrada importante para a região, vai interligar Carnaubais, Serra do Mel e Areia Branca. É uma estrada importante para a economia da região, um sonho muito antigo, e que, se Deus quiser, nós vamos concretizar. Até o final do ano deve sair a ordem de serviço dessa estrada. Tem uma adutora lá em Baraúna, que vai interligar 3 comunidades rurais, atendendo mais de 5 mil pessoas. A licitação já aconteceu, foram 8 milhões de reais. Nós conseguimos incluir também no RN Sustentável. Eu tenho lutado pela regionalização da saúde através do Tarcísio Maia aqui na nossa região. Nós sabemos que o Tarcísio Maia é uma referência, ele atende a mais de 65 municípios. Tenho lutado pela ampliação dos leitos de UTI do Tarcísio Maia, tenho lutado pela melhoria da assistência à saúde em Mossoró, pela realização de cirurgias eletivas, que há tanto tempo nós aguardamos,
E me parece que agora, com o termo de cooperação entre entes públicos e com recursos que vão ser destinados ao município de Mossoró, nós vamos ter a oportunidade, daqui para outubro, de termos esses mutirões de cirurgias. Então, mesmo diante de um quadro onde o Estado tem pouco capacidade de investimento, nós temos procurado direcionar nossas ações para metas que nós entendemos que é possível de ser realizada. O Tarcísio Maia, desde o início do mandato que eu luto, e eu sou persistente, e nós vamos conseguir, se Deus quiser, concretizar esse sonho da ampliação dos leitos de UTI Tarcísio Maia, que vai ser muito importante para a nossa região. Temos lutado também na questão da segurança pública. A segurança pública tem sido um problema. Você tem uma ideia? O Afeganistão tem 33 milhões de habitantes, o Rio Grande do Norte tem 3 milhões, 10%. O Afeganistão vive em guerra. O Rio Grande do Norte já teve mais homicídios no Rio Grande do Norte do que no Afeganistão. Mais de 1.500 pessoas faleceram ou foram vítimas de homicídio esse ano. Muitos jovens, né? A nossa cidade aqui tem muitos jovens que foram vitimados. Então, há uma preocupação porque nós entendemos o seguinte, que se não houver uma integração, uma política do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, para que tenhamos um plano de segurança efetivo, que não é somente mais policiamento nas ruas, a segurança é muito, muito, muito complexo. Ele envolve questão cultural, envolve a oportunidade de trabalho, envolve questão educacional. É uma série de questões que precisa de um entrosamento entre os diversos entes. Se costuma dizer, não, a segurança é dever do Estado. O Estado do Rio Grande do Norte, se nós formos deixar a segurança só com o governo, nós vamos ter aí a falência, como estamos vendo hoje, da segurança pública no nosso Estado. Então, é preciso que haja uma integração, uma política centralizada do governo federal até os governos municipais. O governo federal anunciou um plano de segurança que ficou no papel, né? E o que nós temos visto é que, na verdade, os recursos para as áreas essenciais, como saúde, educação, segurança, está havendo uma contenção de despesas. Você tem uma ideia, o governo federal aprovou a PEC dos gastos, que vai reduzir os investimentos nas áreas mais importantes, que é saúde e educação, que nós sabemos que são essenciais para o desenvolvimento da sociedade. No campo da geração de emprego e renda, recentemente o senhor participou da audiência pública que visava discutir a cadeia produtiva do sal. A audiência essa que repercutiu de forma muito positiva na região, que tem empregos que são gerados, a economia é movimentada em torno da economia do sal. O que se propôs para, após essa audiência ser trabalhado, o que de concreto vamos ter para garantir a empregabilidade nesse setor, garantir que o sal do Rio Grande do Norte seja consumido não só no país, como também mundo afora, com o Porto Ilha exportando? A minha primeira audiência pública que eu realizei na Assembleia foi justamente sobre a importância da indústria salineira. Nós entendemos que a indústria salineira, ela é uma indústria praticamente do Rio Grande do Norte, que nós produzimos 95% do sal, e, apesar de brasileira, praticamente norte-rio-grandense, potiguar, que precisa de incentivos. Nós conseguimos, naquela audiência, que o governo do Estado, através de um decreto, prorrogasse durante os 3 anos de mandato do governador Robson o incentivo do ICMS para que pudesse haver um melhor planejamento dos empresários, porque todos os anos os empresários iam a Natal buscar essa renovação dessa isenção. Eles não tinham a expectativa de que seriam renovados ou não. Acreditavam sempre que seria renovado. Mas a assinatura do decreto deu maior segurança, no sentido de que há um documento formal que, durante todo o governo Robson, o Estado dará isenção do ICMS. O frete marítimo, que era uma pauta federal, foi prorrogada a isenção do frete marítimo, que é importante para a indústria salineira. Mas nós sabemos que o Brasil tem um débito com a indústria salineira do nosso Estado e do nosso país. Por quê? Porque há um maior incentivo para o sal chileno, um acordo entre os países, do que o incentivo ao sal brasileiro. E o que é que nós discutimos nessa última audiência pública? Que é preciso que a bancada federal marque uma audiência com o presidente da República para que saia um decreto federal tornando de utilidade pública as áreas das salinas para permitir a continuidade da exploração. Porque a indústria salineira gera 15 mil empregos diretos, 60 mil empregos indiretos, gera divisas para os municípios, grande parte do ICMS de Areia Branca, de Grossos, dos municípios de Macau, produtores de petróleo,
eles são advindos da produção do sal nas nossas regiões. Então, se o termo de ajuste de conduta que o Ministério Público está propondo for assinado no formato que foi proposto, muitas salinas deixarão de existir, e a gente precisa entender que as salinas elas são da década do século XVII, são muito antigas, têm uma peculiaridade e não podem ser tratada. Eu defendo que a gente tem que respeitar as leis ambientais, mas a gente tem que ver a particularidade que tem as salinas no sentido de mantermos a empregabilidade, mantermos a economia da região, porque uma vez essa indústria deixando de existir, imagine só quantas pessoas em Areia Branca não estão ligadas e trabalhando no setor salineiro. É só você ver o número de empregados que tem na Nossal, na Salinó, que você vai ver a importância que é. E eles não pagam simplesmente salários mínimos, eles pagam salários que voltam para fortalecer a economia do nosso município, do nosso estado. Falando agora sobre política, deputado, como é que o senhor avalia o cenário estadual para o próximo ano de 2018? O senhor acredita que Robson deve se candidatar à reeleição ao governo do estado? Como que tem se desenhado esse cenário de acordo com a sua visão? Um cenário muito confuso. Na verdade, pouca gente assume que é candidato, né? Há uma expectativa que o governador seja candidato à reeleição, que é uma coisa natural, mas até agora o governador não se pronunciou sobre esse fato. Há uma expectativa que Carlos Eduardo seja candidato, mas até agora Carlos Eduardo não se pronunciou sobre esse fato. Há uma expectativa da candidatura da senadora Fátima Bezerra, mas oficialmente ela ainda não se pronunciou, apesar da militância haver um desejo pela candidatura. Então, é um cenário confuso, porque as pessoas ainda de público não assumiram a sua postulação, as suas candidaturas. Na verdade, nós estamos em compasso de espera. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. São tantas novidades que estão surgindo na política que eu não sei o que é que acontece daqui para o final do ano, daqui para o próximo ano, quem pode ser candidato, quem não pode ser candidato. Então, diante do quadro institucional que nós vivemos, a crise institucional, a crise política, eu não posso assim prever o amanhã. Prefiro aguardar até para que possamos tomarmos o posicionamento em relação aos postulantes e às candidaturas. O nosso partido, o PHS, está construindo a candidatura proporcional. Então, a ideia ficamos avaliando a reforma política. Na reforma política não vai mudar nada. Na verdade, o que vai acontecer, de fato, é somente o financiamento público de campanha e talvez a cláusula de barreira. Muitas das regras só vão acontecer em 2020, ou seja, a maioria das regras que vão mudar na reforma eleitoral vai ser nas eleições municipais. Agora, eu não acredito que haja tempo suficiente para mudar as regras nas eleições estaduais. Acho também que a maior reforma, quem pode fazer e quem deve fazer e quem vai fazer é o povo, quando for, de fato, eleger os próximos representantes. Acho que o povo está muito mais sintonizado e é quem tem a oportunidade de fazer, de fato, a reforma política que está nas suas mãos, que a democracia proporciona que o povo assim faça. Hoje você é oposição na cidade. Como você avalia o atual cenário político da cidade, da administração? A atual administração, eu avalio o seguinte, que foi criada uma expectativa muito grande na sociedade. Foi criada uma expectativa de mudança. Foi propagado de que as coisas não aconteciam porque faltava gestão, né? Outra hora dizia que faltava vontade política. E o que nós observamos é que 8 meses se passaram e nós não vemos, de fato, nenhuma ação nova, nenhum fato novo. Até parece que a administração praticamente parou no tempo. Na verdade, o que nós observamos são os servidores que têm reclamado muito, que não há uma política com o servidor, há assim, uma política de corte de vantagens, e se faz esses cortes para se dizer que está se pagando em dias. Os estudantes que prometeram aí ônibus com ar-condicionado, os primeiros ônibus que mandaram para os estudantes foram os transportes, os amarelinhos, como a gente chama, né? E criaram toda uma expectativa. Ponta do Mel, que iam transformar a Ponta do Mel numa referência. Eu vejo o povo de Ponta do Mel que diz que só tem uma pessoa para limpar a Ponta do Mel hoje.
Só tem uma pessoa na limpeza. Então, de fato, não, eu acho que se esforçaram para ganhar a eleição, prometeram muito, criaram expectativa, prometeram muito emprego, prometeram muitos sonhos, mas não se prepararam para administrar. Acho que a própria administração, a própria composição da administração é carente de pessoas que possam realmente ter um plano integrado, um plano que possa pensar uma Areia Branca para o futuro, né? Disseram que iam transformar a Areia Branca num porto para o futuro, mas até agora a Areia Branca ainda continua, na minha visão, eles pararam a Areia Branca no tempo. E não é de agora, a Areia Branca vem parada no tempo desde a administração da ex-prefeita Luana. Na verdade, eu entendo que a atual administração é uma cópia fiel da administração anterior. E era sobre isso que eu também queria te perguntar, fazendo uma análise da seguinte forma. A gestão atual da prefeita Iraneide tem feito em suas publicações e suas incursões pelas redes sociais uma prestação de contas e fazendo sempre referência à administração passada. A administração passada deixou problema em tais e tais setores e que a gestão atual está tentando resolver da melhor forma possível. Só que é importante lembrar e observar que o ex-prefeito Bruno, pai da prefeita Luana, é hoje aliado da prefeita atual. Como que o senhor analisa essa participação, essa ligação da gestão anterior da ex-prefeita Luana com a ligação da prefeita Iraneide com o ex-prefeito Bruno? Eu acho que essa ligação já existia desde a administração passada. Eu sempre preguei isso. Uma vez eu fui à rádio e disse que eles estavam juntos e misturados há muito tempo. Esconderam, o ex-prefeito Bruno só subiu no palanque no último dia, ele tentou esconder até a última hora, para que as pessoas não descobrissem que aquilo que a gente estava pregando, que estavam juntos realmente, era verdade. Na verdade, a atual prefeita, ela não critica a administração passada, ela quer dizer, sempre que referência a Lidiane, que só passou 7 meses na gestão, ela sempre quer se referir à administração passada como se fosse a administração Lidiane. Lidiane tentou corrigir as coisas da administração passada. Na verdade, muitos dos fatos que eles alegam hoje são coisas da administração da ex-prefeita Luana. Mas como o Bruno faz parte da administração, acho que há um acordo para dizer, não fale o nome de Luana, esconda isso aí, é melhor a gente não mexer nessas coisas, tentar, de certa forma, ludibriar as pessoas, como se a administração passada fosse de 7 meses, e como se Lidiane fosse culpada por todo o tempo de Luana. Na verdade, a administração atual, como eu digo, ela tem como integrantes o ex-prefeito Bruno. Acho que Bruno está tão empenhado na administração, mais do que dentro da filha dele. Porque no período que Luana era prefeita, faltava médico no hospital, e Bruno era até secretário de saúde, ele nem ia lá. E agora ele não perde um plantão. Eu acho que ele tem muito mais amores pela atual prefeita do que pela filha dele quando foi prefeito, porque ele se dedica muito mais. Eu não sei qual é o tamanho do compromisso, mas a cidade está acompanhando tudo isso, está observando. A cidade acompanha a vida de cada um. A gente, quando é político, tem que ter muito cuidado com os passos que nós vamos dando, porque o povo observa a gente. Às vezes você prega uma coisa e depois está dizendo outra, e o povo vai dizer, o que foi que houve? Por que você mudou? O que é que aconteceu? Então, as pessoas observam muito o nosso agir. Eu acho que quem tem que julgar isso é o povo, mas o que eu entendo é que houve uma descaracterização total do que Bruno pregava pelas ruas, o que ele dizia de Iraneide. Ele não dizia que Iraneide era a melhor pessoa do mundo. Ele dizia que ela era de fora, que ela veio trazer aqui o ódio, o rancor. E agora, por estarem aliados, ele transformou ela na melhor pessoa do mundo. Mas o povo está julgando, está observando. E eu acredito que as pessoas hoje são frustradas. Muita gente acreditou no que foi pregado e hoje vê que era apenas uma aliança política tentando chegar ao poder. Disseram tanta coisa, disseram que o Cine Miramar, eu tinha onde é que está o dinheiro do Cine Miramar, né? Eu até pergunto, vocês que estão agora na atual administração, descubra aí onde é que está o dinheiro. Como é que ficou? Por que a obra não andou? Se foi culpa da gestão de Souza ou se foi culpa da gestão seguinte, de Luana?
Quem foi que devolveu o dinheiro do CAIS para a Caixa Econômica Federal? Então, tem tanta coisa. E eles se calaram no tempo, porque se eles forem falar, eles vão criticar a Luana. Então, há um acordo para silenciar. E aí, é uma administração obscura, nada de portal da transparência que foi prometido. Diziam que ia ser a maior administração mais transparente do mundo. Os números, ninguém consegue saber, ninguém sabe quem trabalha, quem não trabalha, quais são os cargos, quais são os salários. A Câmara Municipal está de parabéns, que tem o portal da transparência. Já a Prefeitura, me parece que prefere esconder, como vem escondendo outras faces da administração, ou da campanha, vem escondendo agora na administração. A eleição de 2018 será estadual, como todo mundo já conhece. Mas os bastidores da política areabranquense, que são muito movimentados, muito conhecidos, já apontam que haverá a candidatura do ex-prefeito Ruidenberg a deputado estadual, em contraponto à sua eventual candidatura à reeleição. Como que o senhor avalia essa postulação que está sendo discutida aí nos bastidores e que pode se concretizar em 2018? Eu avalio com naturalidade. Eu acho que qualquer cidadão pode ser candidato. Eu entendo o seguinte, que é uma candidatura não com o objetivo de pensar em Areia Branca ter um deputado estadual. É a candidatura que se fala, como se falou no passado, na eleição passada, lançaram João, vereador, como deputado estadual. O único objetivo era tentar atrapalhar a minha eleição. Agora, é aquelas pessoas que não pensam em Areia Branca. Areia Branca, para eles amam da boca para fora. Então, quando você sabe que um mandato para Areia Branca é importante, um mandato para a região, e esse mandato hoje está sendo exercido por mim, ao invés de ser orgulho para eles, é motivo de inveja, de disputa. Então, o que eu acho é o seguinte, eles querem lançar qualquer nome para tentar buscar atrapalhar a eleição. Eu acho mais do que natural, acho que a Areia Branca está amadurecida para fazer as suas escolhas. Todo cidadão pode se candidatar. Eu só sei o seguinte, eu tenho novamente a minha candidatura posta, consegui chegar à Assembleia Legislativa quando muitos não acreditaram, num cenário muito difícil, a Prefeitura, na época, a ex-prefeita Luana, contra a nossa candidatura, eles ficaram todos juntos com o candidato na época, que era o vereador João. Eu acho que nós vamos viver um cenário mais ou menos parecido, porque, de fato, eles não têm o interesse em Areia Branca ter um representante. O que eles têm interesse é em tentar atrapalhar, é buscar criar uma candidatura para criar obstáculos para a nossa candidatura, porque as pessoas sabem quem, de fato, tem a possibilidade de renovar o mandato é quem hoje está exercendo o mandato. E é importante, o meu mandato pertence à Areia Branca, à minha região, eu sempre defendo os interesses da minha região e tenho certeza que as pessoas se orgulham disso, porque sabem que eu tenho me esforçado, eu não sou uma pessoa acomodada, eu sou uma pessoa que busco, que persisto, muitas vezes não consigo realizar porque tem muitos obstáculos. A Areia Branca é um grande obstáculo para mim, porque todas as emendas que eu coloco para a Areia Branca, sempre há um entrave. Eu vi até numa rede social uma pessoa dizendo assim, ele não vai fazer nada porque o governador não quer, porque a prefeita não quer. Eu quero saber o seguinte, se algo do meu mandato vem para a Areia Branca, se vai servir a mim ou vai servir ao povo de Areia Branca. O próprio vídeo monitoramento que vai acontecer, vai chegar à Areia Branca, só vai chegar porque eu retirei o recurso que eu tinha destinado para a prefeitura e coloquei para o governo do estado, para ver se a Secretaria de Segurança realiza aquele benefício. Mas é assim, as pessoas elas pensam muito mais no individualismo, na disputa política, ao invés de pensar grande, pensar a cidade como um todo. E é natural que surjam outras candidaturas que votem gente de fora, eles vão pedir também voto, alguns vão pedir voto para gente de fora, ao invés de pedir voto para quem é da cidade. Mas não tenha dúvida que o povo de Areia Branca, ele é inteligente e saberá fazer as suas escolhas. Souza, o ano passado você lançou a campanha recente ainda, né? Você lançou seu candidato, não obteve êxito, né? Sendo que a atual gestão ela teve uma diferença mínima de 300 votos, se não estou enganado, se não me falha a memória, de vitória. Isso fortalece o seu grupo político? A gente também precisa entender que a gente
cresce também com as derrotas. A gente precisa, às vezes quando a gente ganha todas, a gente não consegue identificar determinadas falhas, determinadas coisas que precisam ser melhoradas. Por exemplo, se nós tivéssemos ganhado a eleição, tinha sido perfeita a eleição, né? Na hora que nós não obtivemos sucesso, nós começamos a observar aonde foram as falhas. Eu considero que um dos grandes problemas que nós tivemos foi Areia Branca ter 4 candidaturas. Justamente desse ponto que eu queria chegar, só lhe interrompendo, o papel do Solidariedade antes da campanha, na campanha e após a campanha. Que o que nós observamos é que o grupo Solidariedade, que se diz que pregava independência, que pregava a oposição aos cenários já postos, que seriam governismo e oposição ao governismo, e que após a campanha não se ouve mais falar do agrupamento de Solidariedade, eles não confrontam com a atual administração e nem comentam. Eu entendo o seguinte, o Solidariedade, ele começou um trabalho de oposição à administração e também criticava algumas ações das administrações. Eles imaginavam que com uma câmera e um celular na rua filmando, eles iriam ganhar a eleição. E a eleição, você precisa entender que precisa ter um serviço prestado, um grupo político. Então, eu acho o seguinte, que o Solidariedade, eu não gosto nem de dizer isso, porque às vezes o Solidariedade fica com raiva de mim, mas o Solidariedade foi um dos partidos que mais contribuiu com a eleição da atual prefeita. Então, eu acho assim que eles têm hoje a responsabilidade, se são contra, de criticar a atual gestão. Se não criticam, é porque desejariam que, se eles não ganhassem, a atual gestão ganhasse. Porque a gente vê as coisas acontecendo. Não tem portal da transparência, não vejo ninguém cobrando. Apesar de eu ter visto o Deivinho, não sei se o Deivinho ainda é do Solidariedade, ele tem cobrado bastante. Talvez seja a pessoa hoje mais coerente, seja o Deivinho. Os outros membros do Solidariedade se calaram. Eu não sei se eles não têm mais desejo de continuar na vida pública, mas se tem, era para exercer o papel. Porque tem alguns do Solidariedade que dizem o seguinte: não, eu não vou fazer oposição à atual prefeita porque eu vou engrandecer Souza. Ora, engrandecer a mim. Eu acho que eles têm que fazer por convicção. Se eles acham que está certo, elogiem. Se eles acham que está errado, critiquem. Esse é um dever de qualquer cidadão, mas me parece que o Solidariedade perdeu o time. De certa forma, o grupo se desfez. O grupo era muito mais ligado a Iraneide do que ao próprio candidato. Acho que teve muita gente ali que disse que ia votar no candidato do Solidariedade e terminou de última hora votando na candidata Iraneide. É como se fosse pessoas que foram orientadas a se aproximar para fomentar uma nova candidatura. Eu acho que o próprio Solidariedade percebe isso, que houve pessoas que incentivaram e depois abandonaram a própria candidatura. É tanto que o Solidariedade não conseguiu eleger um vereador, né? Apesar de ter tido uma boa votação. Eu imaginava que o Solidariedade não teria os 700 votos, eu imaginava que era menos, mas depois eu descobri que houve um trabalho o seguinte: olha, você não vota com Iraneide, então vote no Solidariedade, mas não vote em Toninho, não. Era como se houvesse um trabalho para dizer o seguinte: olha, está aí outra opção, porque ele sabia que votando no Solidariedade terminaria. Teve muitas pessoas que foram iludidas, tá certo? Que poderiam ter votado na candidatura de Toninho se não tivesse uma outra opção, e terminaram votando no Solidariedade porque foram orientadas por pessoas que estavam ligadas à candidatura de Iraneide. Encerrar o programa, né? Eita. Nós agradecemos a você, a sua participação, né? Você tem defendido e tem visto o crescimento da UERN. Inclusive, disponibilizou uma ementa para a UERN, né? Mas como você vê a atual
situação da UERN, ela vem passando por muitas greves, salários atrasados, pessoas querendo assaltos, inclusive recentemente houve um assalto dentro de uma sala de aula, né? Como você vê essa situação da UERN? Eu tenho colocado mais de 500 mil de emendas para o UERN. Eu coloquei emendas para um laboratório na Faculdade de Medicina e coloquei emendas agora para a melhoria da Faculdade de Direito, da FAD. Então está sendo feito, foi colocado retroprojetor em todas as salas de aula, foi melhorado, colocado ar-condicionados novos em todas as salas, vai ser trocado todo o piso, acessibilidade dos banheiros. E eu ainda vou colocar uma emenda para trocar a parte superior, a parte de madeira de cada sala de aula. Vamos deixar esse legado ali no curso de Direito, porque eu cursei na UERN até o 5º período de Direito, e eu quero deixar como estudante daquela faculdade, que eu sei da importância da UERN para o nosso Estado, deixar uma marca do nosso mandato ali na Faculdade de Direito. Tenho defendido a UERN, mas tenho compreendido que há um grupo de pessoas, principalmente na capital, que consideram como se a UERN fosse um grande peso ao erário, como se a UERN fosse a culpada da crise que o Estado vive. E o que acontece é que eu tenho sempre defendido a autonomia financeira da UERN. A UERN hoje vive dificuldades porque o próprio reitor ele não tem a oportunidade de gerenciar os próprios recursos. É destinado o recurso no orçamento para o UERN, mas só são liberados se o governo liberar. Então, ele não tem disponível. E aí, causa uma série de transtornos, por exemplo, greve de terceirizados, o próprio cumprimento de aumentos salariais que já tinham sido acordados. Apesar do esforço do reitor para deixar a UERN dentro do patamar exigido para dar esses aumentos, ele não tem autonomia para isso. Então, a autonomia financeira é uma coisa importantíssima. Tem muita gente que prega aí a privatização da UERN. Inclusive, o desembargador Cláudio Santos já pregou isso em algum momento e nós nos manifestamos contra. Eu acho o seguinte, que nós só sabe a importância da UERN quem vê o número de alunos que a UERN forma, a oportunidade que ele dá à filha do agricultor, à filha da empregada doméstica. Quantas pessoas, filhos de pescadores hoje, nós estamos transformaram em advogados, em médicos, em professores, em contadores, graças nós temos uma faculdade aqui na nossa região. Então, a UERN, eu acredito que ela vai sobreviver a tudo isso. Vive um momento de dificuldade, vive, mas nós precisamos estar de mãos dadas defendendo essa instituição, que é uma instituição importantíssima no fomento ao conhecimento, à capacitação profissional, no fomento ao desenvolvimento, porque onde há conhecimento, há desenvolvimento. E a UERN, ela tem uma capilaridade muito grande, ela não é mais a Universidade de Mossoró, ela é a universidade realmente do Estado, está em várias partes desse Estado, e precisamos defender que ela tenha a sua autonomia e que ela possa caminhar com os seus próprios pés. Como nós temos outras universidades que têm autonomia, a Universidade da Paraíba, a USP é uma universidade estadual que tem a sua autonomia. Então, o que a gente precisa entender é que educação é investimento e não gasto. E muitas vezes, quando a gente entende como um gasto, fica querendo culpar que aquilo está causando um peso ao orçamento do Estado. Eu acho que o que causa mais peso ao orçamento do Estado hoje é a gente pagar todo mês, o Estado pagar todo mês, 12 milhões para o Arena das Dunas, continuar para ter jogo aí, não sei, uma vez, duas vezes no mês, não sei. Então, todos os meses o Estado paga 12 milhões. Olha, se 12 milhões por mês o Estado tivesse para investir em segurança, em saúde, em educação, né, nós teríamos outros resultados. Então, eu acho que é uma questão de prioridade de governo. Espero que a UERN seja defendida por toda a sociedade e que vire uma prioridade de governo. Essa é a nossa expectativa. Queria que você agora deixasse um recadinho para quem está em casa, né? Souza está indo agora para a rádio, então vocês podem conectar, ele vai falar ao vivo na rádio, no programa dele, né? Então você deixa um recado para quem está em casa nos assistindo, quem são seus eleitores, essa galera, uma galera muito boa que está nos assistindo agora nesse momento. Deixa seu recado, Souza, como deputado. Eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade, né? Parabenizar vocês por esse trabalho. Quero vir aqui outras vezes, porque é uma oportunidade de comunicação com as pessoas, de divulgar o nosso mandato. Quero dizer que tenho
me esforçado bastante. E todos os dias eu peço a Deus, com muita humildade, que me dê a orientação para que eu possa corresponder com aqueles que acreditam no nosso mandato. Não é fácil ser político no mundo de hoje, você vê tantos problemas, mas nós precisamos entender que é a política que muda a realidade do município, do estado e da nação. Então, eu incentivo as pessoas para que acreditem na política, ingressem, acompanhem aquele candidato que vocês elegeram, dê opinião, dê sugestão, avalie, não acho que o voto termina na hora que elege, mas a partir do momento que começa o mandato, e façam, de fato, uma revolução política, elegendo pessoas que tenham um compromisso de estarem sintonizadas com a política do bem comum, com o cidadão. Então, eu continuo acreditando na política, entrei na política muito jovem. Se hoje tivesse que começaria de novo, porque eu acho a política um sacerdócio. Nós precisamos estar na política para servir, e é esse o meu objetivo. E tenho certeza que aqueles que votaram em mim para vereador, para vice, para prefeito e agora para deputado, ninguém vota na mesma pessoa várias vezes se ela não tiver procurado honrar a confiança. Então, eu espero poder continuar honrando a confiança daqueles que têm a esperança, a expectativa de que continuemos com o nosso trabalho. Então, um abraço a todos. Agora eu vou ter que ir para o programa na FM Costa Branca, mas foi um grande prazer. Parabéns mais uma vez por esse programa, por essa prestação de serviço à sociedade. Obrigado. Nós encerramos por aqui o nosso Super Sabadão. Nós estaremos voltando no próximo sábado com muita música, muita entrevista boa. E um abraço e até lá.